Olá pessoal, vamos dar início então agora à nossa aula de resolução de questões, língua portuguesa, banca Coperv da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá que tem um material bem legal aqui para a gente começar a trabalhar, né? Colocando aqui, vamos ao texto. Aqui o programático, vamos seguindo e vamos chegar ao provavelmente a banca ela vai usar mais de um texto, né? E para questões relacionadas ao texto, eu sempre sugiro que o aluno leia, o candidato leia primeiro a questão e depois leia o texto. É claro que o texto às vezes precisa ser lido mais de uma vez, porque a banca ela pode colocar umas pegadinhas bem pesadas, né? Mas uma outra importante também ler a questão para depois ler o texto, é olhar o quê? Olhar a origem desse texto, né? Por exemplo, de onde é que veio esse texto? Que gênero textual é esse? Ó, vamos olhar aqui, ó, Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é um jornal, né? É um jornal. Então, esse texto, ele circula na esfera jornalística, na esfera, ele foi produzido para ser impresso num periódico, certinho? Então, isso aí já legal para a gente. Para ler o texto, então. Os universitários dão uma pesquisa espacial. O grupo participou de missão semelhante há 6 anos. O experimento em desenvolvimento pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina começou a ser pesquisado em 2004. 3 anos depois, a primeira versão da plataforma de aquisição para análise de dados de aceleração, PANDA, foi lançada durante voo espacial da missão Kuman 2. Como essa operação, a missão de que o Fluminense participará será no centro de Alcântara, no Maranhão. As expectativas para a nova empreitada são ainda melhores que as de julho de 2007. Queremos que o experimento se torne um equipamento padrão para medir acelerações de microgravidade, define o coordenador Marcelo Sim. Ele lembra que, na primeira missão, o foguete que estava o PAN e 7 experiências de outras instituições caiu no mar a 60 quilômetros de distância do local de lançamento e, apesar das buscas de militares de Alcântara, sua carga útil não foi encontrada. Vamos às questões. Não, tem mais uma terceira parte. Ainda assim, os dados da pesquisa foram recuperados e considerados na época um sucesso. Mais informações serviram para validar o ambiente a que foram expostas as experiências como referência para outros relacionados à microgravidade. O VSB-30, durante a Kuman 2, alcançou uma velocidade de 7,2 mil km por hora na atmosfera, 260 km de altura e permaneceu durante 6 minutos no espaço em gravidade zero. Agora vamos às questões. Correta. O texto é uma crônica a respeito da pesquisa espacial no Brasil desenvolvida pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina. Vamos separar aqui assim, né? O assunto realmente é sobre essa pesquisa, né, feita pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina. Mas o texto é uma crônica? Não, a gente vai perceber que não é uma crônica. Ela foi publicada, se vocês olharem, em jornal, se bem que crônica também é publicada em jornal. Mas é uma notícia, então é uma questão que aborda o gênero, é o gênero textual, né? Textual. E que gênero textual é esse? É a notícia, que é um gênero, né? Notícia. Assim como a reportagem é um gênero, a charge é um gênero, a tirinha, a entrevista, que são gêneros que circulam na esfera jornalística, né? Daí temos gêneros que circulam na esfera literária, como, por exemplo, o romance, o conto, o poema, e assim vai. Então, a primeira a gente já descarta, né? O primeiro lançamento do experimento ocorreu em 2004, durante o voo espacial da missão. Ocorreu mesmo, vamos olhar, o experimento em desenvolvimento pelos alunos da universidade tal começou a ser pesquisado em 2004.
3 anos depois, a primeira versão da plataforma tal, né, foi lançada durante o voo espacial. Então, foi 3 anos depois de 2004. Então, 2007, né? Então, essa aqui também já está descartada, né? O objetivo do experimento é desenvolver um equipamento para medir acelerações de microgravidade. Tá, eu já botei ali. Sim, se a gente olhar, o objetivo do experimento justamente é para isso, né? É para fazer esse tipo de pesquisa. Vamos continuar. A primeira missão foi considerada um fracasso, pois caiu no mar a 160 quilômetros do local do lançamento. Olha só, pessoal, vamos olhar aqui, ó. Ainda assim, olha o que está no texto. Os dados da pesquisa foram recuperados e considerados, na época, um sucesso. Então, se eu disser que a primeira missão foi considerada um fracasso, é o contrário, né? Então, isso aqui a gente chama de inversão. Inversão. Que é uma estratégia para produzir o erro em questões de texto, né? Inversão, invertir. Ela foi considerada um sucesso, ó, mesmo embora, né, o objeto caiu no mar, né? Então, ó, o VSB-30 caiu no mar 6 minutos depois de seu lançamento. E os dados da pesquisa não foram recuperados, não, né, pessoal? Eles foram recuperados, está aqui, ó. Alguns dados, né? Não todos, mas eles foram recuperados. Perfeito. Legal. Então, questãozinha tranquila, né? É uma questão assim que não houve inferência, não houve dedução, ela foi direto na compreensão literal, né, dos elementos contidos no texto. Vamos seguindo. É muito provável que a banca coloque esse tipo de questão, né? Ou seja, elementos do texto e os seus sentidos. Lembrando que gênero textual, gênero, responde essas perguntinhas assim, quer ver, ó? Como é que o texto aparece no mundo? Ah, ele aparece na forma de um blog, uma bula, uma ata, um poema, uma notícia. Qual é a sua forma? Ah, é uma forma de crônica? É um manual de instruções? Para que serve, né? Para que serve uma ata? Nós vimos isso na aula de redação oficial, né? Uma ata, né, que é um documento que contém as principais decisões de uma assembleia, de um conselho, né? Então, é uma ata. Então, a ata também é um gênero textual, ó, o ofício que nós estudamos na redação oficial. Ó. Então, tanto a ata quanto o ofício são documentos oficiais, né? Documentos oficiais, quando a ata for usada no serviço público, né? A ata também é utilizada pelos particulares, daí, no caso, ela não passa a não ser, né? Então, documentos oficiais, né? Então, são gêneros, documentos oficiais, né? Legal, perfeito. Não podemos confundir o gênero, esses aqui, né? Temos o poema, o romance, o conto e a crônica, eles são gêneros literários. Já a notícia, a reportagem, a entrevista, são gêneros jornalísticos. A crônica também. A crônica, ela fica no meio termo entre literatura e jornalismo. Ela fica bem no meio tempo, né? No meio termo. Não vamos confundir, então, o gênero textual com o suporte textual. Uma coisa. Suporte é onde o gênero é veiculado. Ah, é no livro? É no jornal? É num folheto? É num cartaz? É um meio digital? É o rádio? É a televisão? É um aplicativo de celular? Então, é a mídia, né? Então, o suporte é a mídia. E aí, um outro componente importante que é a tipologia textual. Como é que esse texto é produzido? Né? Ele é produzido com a tipologia narrativa, tipologia dissertativa, tipologia injuntiva. Aqui apresentei 3, mas tem mais, né? Então, a narração, já posso até passar para... Deixa eu ver, já vai aparecer aqui, ó. Agora não é mais gênero. A tipologia narrativa, ela conta uma história, né? Então, para eu contar uma história, eu tenho que ter o quê? Um narrador, um personagem, vai ter uma sequência de ações, vai existir um conflito, essa história vai acontecer num tempo, passado, presente, futuro, vai ter num lugar em que os eventos ocorrem, né? Então, esses são os elementos da tipologia narrativa. Já a descritiva não conta nada.
ela caracteriza personagens, ambientes, objetos, né? Então, por exemplo, aqui, eu esqueci de falar para vocês, o gênero textual, os gêneros textuais que usam a tipologia narrativa são romance, conto, história em quadrinho, tirinhas que vão contar uma história. Então, por isso que a tipologia é narrativa, eu vou narrar, né, uma história que pode ser real ou pode ser fictícia, pode ser fruto de ficção, né? Legal. Seguindo. A descrição, ela não narra, ela caracteriza personagens, ambientes, objetos. Então, eu vou apenas descrever o ambiente, descrever um objeto. A descrição, ela não é geralmente autônoma. Ela faz parte, tanto da narração quanto da dissertação. Então, por isso que as bancas devem colocar nas questões o advérbio predominantemente. Predominantemente. Porque tem que ter o predomínio de uma tipologia. Pode ter várias tipologias juntas, só que uma predomina, né? Já a dissertação, aí não temos nem narração nem descrição. Eu vou escrever um texto relacionando o quê? Ideias, fatos, informações. E quais são os gêneros textuais mais comuns dissertativos, né? A reportagem, teses, editoriais, artigos de opinião. Então, eles são escritos nessa tipologia. Ainda assim, a banca também costuma colocar a injunção. A injunção é um texto instrutivo, porque o objetivo dele é ensinar, é explicar, apresentar procedimento, sequência de comandos. Já a tipologia dialogal, está aqui o exemplo da injuntiva, né? Eu tenho manuais de instrução, bulas de remédio, receitas de bolo, culinárias, né? Já a dialogal estabelece diálogos, o próprio nome já diz, né? Então, quais são os gêneros em que a tipologia dialogal aparece? Entrevistas do tipo pergunta e resposta, textos teatrais contendo diálogo entre os personagens, então é mais comum esse texto, né? E o epistolar são cartas, bilhetes, trocas de mensagens, né? Então são as cartas. Epistolar, pensa na epístola, né? São as cartas. Epistolar é uma carta. Aqui vale lembrar também que a dissertação, o texto dissertativo, a tipologia dissertativa, ela pode ser de dois tipos. Expositiva, quando não emite opinião, Já a tipologia dissertativo-argumentativa, ela apresenta o quê? Ponto de vista. Ela vai tentar convencer o leitor apresentando os pontos de vista. Então, essa é a diferença. Muitas vezes as bancas colocam que é um texto expositivo. Eles omitem a palavra dissertação e colocam um texto expositivo ou um texto argumentativo. É possível também. Certinho? Vamos lá, então. A crônica, como apareceu ali no texto, o que é uma crônica? Crônica, é muito legal ler crônica, gente. Muito, muito legal. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um cronista fantástico, muito bom. Ele tem um poder de síntese fantástico, ele é extremamente criativo, trabalha muito bem com humor. Então, o que é uma crônica? É uma narrativa informal, ela é informal, né? Ela é ligada à vida cotidiana, por isso que é crônica. Crônica, né? Como se fosse um relógio do cotidiano, né? Com linguagem coloquial, ela é breve, por quê? Porque ela geralmente é publicada em jornais. Se ela é publicada em jornal, o jornal não tem todo o espaço do mundo, né? Então também ninguém vai ficar lendo 2, 3 páginas do jornal para ler uma crônica. Então ela é breve e tem um toque de humor e crítica. Então essa é a definição de crônica. Quem nunca leu as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, vale a pena. Eu sei que está todo mundo nervoso para a prova, né? Mas se der um tempinho, entra lá na internet, crônica Luiz Fernando Veríssimo. Leiam uma.
Tem uma página só, às vezes ele tem crônica de uma página, mas ele trabalha muito bem. Eu gosto demais do Luiz Fernando Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo. Então é isso, esse é o gênero textual crônica. Vamos dar uma olhada na tipologia. Quais são as características da tipologia? A tipologia narrativa, o foco são nos eventos, porque as coisas acontecem, elas se desenvolvem, né? Então os verbos são de ação. Então se a banca colocar as características linguísticas de um texto narrativo são a presença de verbos de ação. Sim, ó, característica linguística, verbos de ação, né? Como aqui, ó, Pedro chegou ao trabalho às 14 horas e em seguida elaborou relatórios. Ele chegou, é um verbo de ação, e elaborou outro verbo de ação. Ó. E ele geralmente vem no pretérito perfeito, porque aconteceu e acabou. Mas também poderia ser pretérito imperfeito. Pedro chegava ao trabalho e elaborava o relatório. Qual é a diferença do perfeito para o imperfeito? Imperfeito. Ó, o perfeito aconteceu uma vez só. Ontem, por exemplo, ontem Pedro chegou ao trabalho. Agora, se eu digo, Pedro chegava, se eu digo assim, que Pedro, ó, chegava, né? Chegava ao trabalho, era o quê? Era uma ação habitual. Uma ação habitual, que ele tinha hábito de fazer, né? É uma possibilidade do pretérito imperfeito. Tem outras, tá? Essa é uma delas. O texto narrativo geralmente pode vir na terceira pessoa, mas também pode ser na primeira pessoa. Eu, né? Eu ou nós, primeira pessoa. Eu, nós, primeira pessoa. Quando eu uso a primeira pessoa, o narrador, ele é participativo. Participativo. Ele está no evento, ele está ali na história. Ele está narrando a história, mas ele está junto dessa história, né? Então, eu e nós, primeira pessoa do singular e plural, né? E o narrador, ele é participativo. Legal, né, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. E as características da descrição? Bom, na descrição nada acontece. As coisas estão estáticas. Portanto, o foco é nos detalhes, na caracterização. Como é que era o personagem? Como é que era o quarto desse personagem, por exemplo, né? A descrição também, geralmente, terceira pessoa, né? Os verbos, o pretérito geralmente é imperfeito, porque era uma coisa que acontecia, né? Pedro, nesse caso aqui, né? Pedro usava a calça preta, preta adjetivo, de linho, locução adjetiva, camisa moderna, moderna adjetivo, branca adjetivo, com estampa, estampada, locução adjetiva, em tons cinza, locução adjetiva. Então, quando eu estou caracterizando, eu vou fazer uso de adjetivos e locuções adjetivas. E a tipologia dissertativa, que trabalha com ideias. Então, o foco vai ser nos fatos, nas hipóteses, nas ideias. O foco está aqui. O foco está aqui, né? Então, o que é um texto dissertativo? É um texto que encadeia fatos, hipóteses, conceitos, ideias, né? E tal. E o raciocínio é orientado para o convencimento do leitor quando se trata de um texto dissertativo, né? Argumentativo. 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 Certinho, né? Legal. Defesa de um ponto de vista. O aumento da criminalidade, terceira pessoa, traz consequências diretas ao exercício da cidadania. E a tipologia injuntiva, pessoal, olha, eu tenho um pensamento, eu sou meio visionário, eu estou achando que a banca vai fazer uma questão com um texto injuntivo, tá? Ela vai usar injuntivo ou instrutivo? É a mesma coisa, tá? Só que ela vai complicar. Então, injuntivo é igual a instrutivo. Instrutivo, né? Então, qual é o foco de um texto instrutivo ou injuntivo? No procedimento. Vamos olhar aqui o exemplo. Ó. Abra o compartimento do dispositivo e coloque duas pilhas. Ó. Abra e coloque verbos no imperativo. Estou mandando o usuário, né, que queira trocar a pilha do seu dispositivo, eu estou mandando ele fazer esses procedimentos. Né?
Então, o objetivo é dar instruções. Então, o texto injuntivo é instrutivo. Perfeito, perfeito. Seguindo. Então, um outro questionamento importante, e a banca de vocês gosta do imperativo, né? Eu digo assim, ó, abra o compartimento do dispositivo. O verbo é abrir, né? Vamos jogar o verbo no infinitivo. Abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o colocar que fica mais fácil, tá? Vamos pegar o verbo colocar, porque o abrir é da terceira conjugação. Vamos pegar da segunda. Colocar, ó. Colocar. Pega o verbo colocar, né? Coloque. Corta o R, ó. O eu não existe no imperativo afirmativo, tem o tu e o nós, né? O tu e o nós, e assim vai. Então, ó, coloca, o eu não tem, né? Coloca tu, coloque você. Aqui desculpa, aqui vamos botar o você, né? Fica mais fácil. O eu não existe, tu, você e depois o nós, né? Depois o nós. Então, como é que fica? O verbo colocar conjugado no imperativo afirmativo. Corta o R. O que sobrar é o tu, né? Então, coloca tu, coloque você, coloquemos nós. Então, qual é o sujeito dessa oração aqui, ó? É você. Abra você, coloque você. Isso cai, tá, pessoal? Isso cai bastante. Seguinte. Aqui tem um texto injuntivo. Como é que eu sei que esse texto é injuntivo? Primeiro, que o gênero dele, ó. Qual é o gênero desse texto aqui? Ó? Qual é o gênero? É um manual de instruções, ó. Ele aqui, ó. É um manual de instruções, que tem até o desenho do equipamento, né? Vamos lá. Posicionamento. Instale a máquina em uma superfície rígida e plana. Certifique-se de que a circulação de ar em torno do aparelho não é impedida por carpetes, tapetes, etc. Então, a gente já vê que nós temos o quê? Nós temos comandos, ó, também estão no imperativo, né? Aqui o imperativo negativo, nunca tente. E aqui é instale, imperativo afirmativo. Ó. Vamos pegar o verbo, vamos ver qual é o sujeito também aqui? Vamos pegar o verbo instalar, ó. Instalar. Corta o R, o que sobrou? Instala. Aí a gente coloca aqui, o eu não tem, né? O tu, o você. O nós, o vós e o vocês. Vamos lá? Bem rapidinho, então. Instalar. O que sobrou o eu não existe, né? Eu não posso mandar em mim mesmo. Eu não existe. Então, como é que fica? Ó, instala tu. Instala tu. Agora vai para o E, né? Instale você. Instalemos nós. Instalemos, né? Agora, instalai vós, volta para o A. Instalai vós. Instalai vós e volta para o E. Instalem vocês, ó. Instalem vocês. No material lá, está bem certinho, tá? Aqui fica meio rabiscado, mas... Então, qual é o sujeito dessa oração? Instale você. Então, o nome desse sujeito é oculto, né? É você. Sujeito oculto. Isso aqui cai na banca, tá, pessoal? Cai. Tem muita questão disso na banca da UFSC. Seguindo. Em relação ao texto, considere as seguintes afirmativas. PAANDA, primeiro parágrafo, é uma redução da expressão plataforma de aquisição para análise de dados de aceleração. Se a gente olhar lá no texto, é uma redução, é como se fosse uma sigla, né? É uma redução porque, não é sigla, porque se fosse sigla seria PAADA. Só que eles botaram um Nzinho aqui, né? Para formar a palavra PAANDA, para ficar mais fácil de pronunciar, né? PAANDA. Então é uma redução, perfeito. As aspas, ó, questão de pontuação, né? Aspas, né? É um sinal gráfico, aspas. As aspas no segundo parágrafo indicam o início e o fim de uma citação, diferenciando-a do restante do texto. Sim, se vocês olharem lá no texto, eu não vou voltar porque a gente vai perder tempo aqui. Mas quando apareceram as aspas,
né? Foi o quê? Foi a fala de um pesquisador, provavelmente, eu não lembro quem foi, mas foi o que ele falou, foi alguém que falou. Então, esse texto ele tem uma outra voz discursiva. Ele tem outra voz discursiva, tem a voz do autor e a voz de uma pessoa que deu aquela reportagem, né? aquela informação sobre o desenvolvimento desse evento. Então, é uma voz discursiva também, né? Então, é para isso que servem as aspas. E se elas se diferenciam do texto, porque o texto está narrado, o texto está escrito, não é narrado, está escrito na terceira pessoa. E essa voz discursiva está escrita provavelmente na primeira pessoa, porque ele vai falar sobre o evento, né? Deixa eu ver, não vou voltar, que senão vai demorar muito. Então, verdadeiro, né? É uma verdadeiro. Eu citei o que a pessoa falou. A conjunção, ainda assim, terceiro parágrafo, estabelece uma ideia de finalidade em relação ao parágrafo anterior. Opa, questão de conjunção. A gente sabe que ainda assim não é finalidade, né? Finalidade, quando é que eu uso finalidade? Para que, a fim de que, ó. Vocês estão estudando ou estão participando desse aulão para gabaritar as questões da prova, a fim de que gabaritem a questão da prova, finalidade, não é o caso aqui, né? Então, corretas vai ser a 1 e a 2. A gente já vai voltar nesse ainda assim, né? Só vamos falar um pouquinho das aspas. Quando é que eu uso as aspas, né? Então, elas são usadas em citações ou transcrições, para diferenciá-las da parte restante do discurso, exatamente como a banca colocou, tá? Isso daqui está nos manuais de gramática. A banca copiou e colou, né? Mas ela também, bom, elas são usadas para isso. Para que elas são usadas então? Destacar palavras estrangeiras, establishment, prêt-à-porter, isolar discurso direto em narrativas. Pedro disse, dos pontos, travessão, discurso direto, porque tem a voz do personagem. O que o personagem fala? Não vou ao cinema, é o Pedro que está falando, né? Não vou ao cinema, é ele que está falando. Então, uso aspas. Enfatizar termos ou expressões ou indicar seu uso fora do contexto habitual. Ana sempre coloca um mas em tudo. Um impedimento, né? Uma condição, um mas. Então, esse mais ele está fora do seu uso habitual, né? Gírias, formas populares, a banca faz, pegadinhas. É uma gíria, né? Indicar de forma irônica palavras ou expressões em sentido contrário. Por exemplo, morar em uma caixa de metal não deve ser nada agradável. Quer dizer, nada agradável nunca é agradável. Isso aqui é uma ironia, né? Então, eu estou usando aqui as aspas para marcar uma ironia. As aspas simples são usadas quando um trecho já contém aspas duplas. Exemplo, aqui começam as aspas duplas, né? Os relatores. Estudo agora, pontuação. E vai ter questão de pontuação? Vai ter. A vírgula no início do terceiro parágrafo, está aqui, ó. Pela proposta, tem que estar vírgula, os estudantes não poderão carregar mochilas mais pesadas do que 15% do seu peso corporal. Aqui nós temos pela proposta, né? Nós temos um adjunto adverbial, que ele vai mostrar uma circunstância. Mas essa circunstância é de lugar? Pela proposta é um lugar? Não. Se fosse um adjunto adverbial do lugar, seria assim, quer ver? Na escola, aí seria assim, ó. Na escola, né? Vírgula. Os estudantes não poderão carregar mochila, tal. Porque escola é um lugar, mas proposta não é um lugar. Pela proposta não é um lugar, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Expressa conformidade, conforme a proposta, segundo a proposta, de acordo com a proposta. Então, seria um adjunto adverbial de conformidade. Lembre-se que aqui não tem verbo, não é uma oração adverbial, tá? Ó. Aqui não tem verbo, então é apenas um adjunto adverbial.
de conformidade. Beleza? Vamos seguindo. Então é falso. Aqui eu tenho um pressentimento que vai cair uma questão envolvendo advérbio, tá? Então, o que é um advérbio? É um termo, é uma função sintática, não é, aliás, advérbio é na morfologia, né? Na sintaxe, tem que botar um azinho a mais aqui, ó. É um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, é uma função sintática, né? Então, é um termo que modifica o sentido do quê? De um verbo, de um adjetivo, de outro advérbio ou expressar uma opinião. Cuidado, pessoal, que o advérbio ou o adjunto adverbial, ele não muda substantivo. Quem é que muda o substantivo? Quem é que muda um substantivo? É um adjetivo. É um adjetivo. Então, quem muda um substantivo é um adjetivo. Tipo, armário feio. Então, estou atribuindo uma qualidade, né, ao armário, um juízo, né, de valor. Estou dizendo que ele é feio. Então, armário é um substantivo, feio é um adjetivo, né? Mas vamos lá. Então, os advérbios, eles indicam circunstâncias, né? De modo, de intensidade, de tempo, de lugar, de causa, de finalidade, de conformidade, como foi o caso da questão aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui qual termo o advérbio está mudando, né? Eu leio rapidamente. Eu leio. O leio é o verbo. Como que eu leio? Rapidamente, advérbio de modo, né? Advérbio de modo. Um advérbio agora mudando um adjetivo. Ana é muito estudiosa. Estudiosa é um adjetivo. O muito está intensificando a qualidade da Ana. Então, é um advérbio de intensidade. Um advérbio mudando outro advérbio. Pedro acordou extremamente cedo. Ele acordou cedo. Cedo é um advérbio de tempo. Só que extremamente cedo. Então, intensifiquei o cedo, né? Então, é um advérbio de intensidade também. Ou expressa uma opinião. Infelizmente, infelizmente, vírgula, né? A prova foi difícil, Infelizmente, é a minha opinião. É a minha opinião. Legal? Bom, perfeito. Vamos seguindo. Algumas circunstâncias indicadas pelo adjunto adverbial, né? De tempo, Ontem Pedro comprou um carro. De lugar, Ana corre no parque de coqueiros. Responde a pergunta onde, né? E o tempo responde a pergunta quando. Companhia, Ana ficou comigo. Com quem? Então, seria adjunto adverbial de companhia. Dúvida, talvez ela volte para mim. De dúvida, né? Finalidade, ele estudava muito para o concurso. Para quê? Qual é a finalidade? Para o concurso. Adjunto adverbial de instrumento. A professora bate com a régua na mesa. Com o que ela bate? Com a régua. Adjunto adverbial de instrumento. Intensidade. Era uma mulher muito bela. Com qual intensidade? Ela era muito bela. Adjunto adverbial de meio. Sempre viajo de trem. Meio de transporte, né? Meio de transporte. Sempre viajo de trem. Em que meio? De modo, Pedro volta pacientemente ao ponto de partida. Como que ele volta? De que maneira? Pacientemente. Negação. Ana não compreendeu a questão. Advérbio de negação, não. Pode ser jamais também, né? Causa. A vítima gritava de desespero. Por quê? Por que ela gritava? Porque ela estava desesperada, né? Condição. Não saiam sem meu consentimento. Se eu não consentir, né? Uma condicional. Se eu não consentir, ela não sai. Só que aqui, pessoal, nunca é oração, tá? Não tem verbo nisso. Eu digo não tem verbo no adjunto adverbial, por isso que não é oração adverbial, é apenas um adjunto adverbial. E oposição, os soldados lutavam contra o inimigo. Legal, né? Em relação à pontuação do texto, voltando para a pontuação, considere as seguintes afirmativas. No 8º parágrafo, a conjunção no entanto vem isolada por vírgulas, porque está deslocada do início da oração. Então, aqui está o no entanto, né? No entanto.
Ela vem isolada por vírgulas? Vem. E por quê? Porque ela está deslocada do início. Onde é que é o início da conjunção? Aqui, ó. Essa é a posição. Essa é a posição dela, é aqui, ó. Né? Só que eu tenho essa possibilidade para dar mais ênfase, para realçar uma ideia. Então, o que eu faço? Poderia ser assim, ó. No entanto, a proposta não estabelece sanções para as escolas que desrespeitarem as regras. A regra, singular. Mas por uma questão de ênfase, uma questão de estilo, eu posso resolver isolar, então, deslocar a conjunção, né? No entanto, que ela é o quê? Ela é uma conjunção adversativa, lembre-se lá? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, só que ela está deslocada. Então, portanto, item considerado correto, né? Correto. Aqui agora, algumas orações adverbiais, lembrando que não são mais adjuntos adverbiais, agora são orações, ó. Elas são iniciadas pelas conjunções subordinativas, né, adverbiais, posicionadas antes ou depois da oração principal. Ela pode estar antes ou pode estar depois. Ó, Pedro chegou ao estádio quando o placar marcava 2h30. Quando o placar marcava. Marcava é verbo, estão vendo? Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Eu posso fazer a inversão também, ó. Quando o placar marcava 20h30, vírgula, ó, estão vendo aqui, ó, Pedro chegou ao estádio. Adjunto adverbial, né? Desculpa, oração subordinada adverbial temporal. Aqui outras conjunções, ó. Ainda que fosse menor, ele teria de responder por seus atos. Aqui é concessivo, ó. Cuidado que a banca gosta do concessivo. Os concessivos mais usados são ainda que é igual a o embora. Concessivo, porque eu vou fazer uma concessão. Eu não faço isso habitualmente, mas eu vou abrir mão, vou fazer uma concessão, né? Ele teria de responder por seus atos, ainda que fosse menor, embora ele fosse menor. Então, ela é concessiva. Aqui está a vírgula, né? Estou explicando o uso da vírgula. À medida que falava, as veias lhe saltavam pelo pescoço. À medida que, proporcional. Quanto mais falava, mais as veias lhe saltavam pelo pescoço. Então, é uma oração subordinada adverbial proporcional, à medida que, né? Desde que, condicional. Desde que ele pague a dívida, podemos liberar o crédito. Então, eu posso botar aqui, ó, o desde que, né? Ele é uma condicional. Qual é o forte da condicional? Qual é a conjunção forte, mais usual? Se, né? Caso. São as condicionais, se e caso. Se ele pagar a dívida, podemos liberar o crédito. Caso ele pague a dívida, podemos liberar o crédito. E a última aqui, sentiu-se muito melhor, ó, sentiu, vírgula, né? Ó, no momento em que começou a exercitar-se, temporal também, ó. Ou no momento em que, pode ser, quando, né? Quando? Quando ele começou a exercitar-se diariamente. Ó, realmente isso é verdade, tá? Tem que se mexer, não podemos ficar parados. Por mais cansado que a gente esteja, tem que dar uma caminhada, fazer uma bicicleta, né? Tocar a vida de uma maneira mais saudável. Perfeito. Conjunção intercalada, ó. As pessoas precavidas, contudo, ó, perceberam aqui, ó, contudo, haviam abandonado a cidade. Onde é que é o local da conjunção? No início da oração, né? Contudo, as pessoas precavidas haviam abandonado a cidade. Mas por que eu faço isso, professor? Para dar mais ênfase. Para deixar o texto mais argumentativo, né? Para uma questão de estilística. E assim vai. Cuidado que aqui não é questão de estilística, não. Olha só. Era domingo, eu não tinha nada, pois, a fazer. O pois, quando ele vem depois do verbo, ele não é explicativo. Ele é conclusivo. É igual a logo, né?
logo eu não tinha nada para fazer. Só que ele vem depois do verbo. Então, essa é a diferença, né? Os estudos, porém, foram concluídos. Ó. O porém, o lugar dele é aqui. Ó. Porém, os estudos foram concluídos. Os estudos, porém, foram concluídos. E assim vai, né, pessoal? Não? Vamos fazer uma atividadezinha só para fortalecer as identificações, né, das orações subordinadas adverbiais. Então, ó, nós temos a causal, nós temos a comparativa, nós temos a concessiva, a condicional, a conformativa, consecutiva, a final, a proporcional, a temporal. Quase todas as provas que eu analisei da banca, quase todas têm esse tipo de abordagem. Ou uma questão inteira ou um item de uma questão. Vamos ver se vocês conseguem identificar então? Vamos lá. Pedro saiu de casa alegre como quem vai a uma festa. Como quem? Comparativo. Estou tal como, né? Estou comparando. O fogo, mesmo que venha chuva grossa, queimará a noite inteira. Mesmo que concessiva, ó, embora, ainda que. Ó, o fogo, ainda que venha chuva grossa, queimará a noite inteira. Com quanto, aí nós temos uma pegadinha de banca. Ninguém usa mais com quanto. Com quanto é concessiva. Cuidado, com quanto é concessiva. Cuidado. E por quanto, que também não se usa mais, por quanto, ela é causal ou explicativa. Não vamos fazer confusão nisso. Conforme havíamos previsto, as safras este ano foram boas. Conformativa, né? Conformativa. Conforme, como havíamos previsto, segundo havíamos previsto. Conformativa. Empregados e patrões chegaram a um acordo de maneira que não houve greve, né? Então, consecutiva, a ponto de não haver greve. Consecutiva. Quando eu tenho uma consecutiva, eu tenho uma causa e uma consequência. Consecutiva é consequência, né? Consecutiva é consequência. Então, empregados e patrões chegaram a um acordo, de maneira que não houve greve. O que é causa e o que é consequência? A não haver greve é a consequência do quê? De um acordo, de eles terem feito o acordo, né? Perfeito. Apesar de ventar muito, fomos para a pracinha. Concessiva, né? Ó, reduzida de infinitivo. Embora ventasse muito, fomos para a pracinha. Então eu fiz uma concessão. Eu não vou para a pracinha quando venta, mas eu fiz uma concessão dessa vez. E aqui tem mais, né, pessoal? A gente vai passar porque nós temos muito conteúdo ainda pela frente. Vamos seguindo, né? Aqui temos mais e a gente vai passando, né? Para treinar bastante. Assinale a alternativa em que a palavra pode substituir o porquê negritado no texto sem alteração de sentido. Porque o nosso compromisso é trabalhar junto com o Brasil para o país crescer cada vez mais. Por quê? Porque o nosso compromisso é trabalhar junto. Então eu estou o quê? Eu estou explicando ou apresentando uma causa, né? Quando a gente sabe que quando é temporal, não faz sentido, né? Não é. O quando ele é essencialmente temporal. Há uma exceçãozinha, mas é muito rara. O portanto, ele é conclusivo. Portanto, é sempre conclusivo. Não é o caso, né? O como pode ser comparativo, conformativo ou causal. É exatamente o que nós vimos, funciona exatamente como no inglês. É muito parecido com, onde é que está aqui? Ó, com o as do inglês. Né? O as pode ser o como comparativo, o como conformativo e o como causal. Quando o como é causal, ele é igual a já que. Tanto em português quanto em inglês, né? Já que. Conformativo, né? É igual como conformativo e o comparativo. Também não é o caso, né? Seguindo. Mas também,
em paralelo, mas em paralelo com também é adição. Cuidado com isso aqui, tá? A banca pode pegar e só assinalar o mais também. Quer ver uma coisa? Como esse mais também não é adversativo, esse mais também, o que ele é? Ele é aditivo, quer ver? Ó? Maria joga não apenas tênis, mas também futebol. Então ela joga tênis e futebol. Então mas tem que sempre andar em paralelo, né? Não apenas como também. Não apenas, mas também. Então o nosso gabarito vai ser o quê? Vai ser explicativo, vai ser uma vez que. Uma vez que. Questãozinha boa, hein? Questãozinha boa. Vamos seguindo. Vou mostrar aqui o como, né? Todas as suas possibilidades. O como quando é comparativa. Vamos botar um exemplozinho, né? Ele sempre foi inteligente como seu pai. Como comparativo, tal qual seu pai. Tá? Agora, conformativo. Como já sabíamos, conforme já sabíamos, Ana chegou atrasada. Né? Agora vamos ver o como causal. Como estava chovendo, eu não fui à praia. Como causal, né? Como conjunção integrante, né? Pedro não sabe como passou no concurso. Pedro não sabe isso. Pedro não sabe o quê. Então, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ah, mas professor, o como é conjunção integrante? Sim, aqui é conjunção integrante. Ó. A conjunção integrante pode ser o como, pode ser o que. Geralmente é o que, tá? Mas também pode ser o se, conjunção integrante. Quer ver? Pedro não sabe se passou no concurso. Aí, ó. Pedro não sabe que passou no concurso. Pode ver que dá tudo certinho aqui. Ó. E como passou no concurso. Então, isso aqui são conjunções integrantes. Lembrando, pessoal, que as conjunções integrantes, ó, as integrantes, elas não são adverbiais, não são essas que a gente acabou de estudar. As integrantes, elas introduzem orações subordinadas, ó, substantivas. Substantivas. Ah, professor, como é que eu sei? Substitui por isso. Por isso, né? Então, Pedro não sabe, ó, isso. Pedro não sabe isso. O que vai ser isso? Objeto direto. Pedro não sabe alguma coisa. Isso vai ser objeto direto. Por isso que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas vamos lá, continuando. Pode ser aditiva. Ficarão juntos na felicidade como na tristeza. Ou seja, ficarão juntos na felicidade e na tristeza, né? E modal. Pedro reagiu como lhe convinha. Também tem pessoas que consideram como sendo conformativa, né? Conforme lhe convia, segundo lhe. Não é reconhecida pela nomenclatura gramatical brasileira. Por isso que eles não podem cobrar em concurso, né? Se ela é modal ou não. Legal? Bom, vamos seguindo. Agora é um texto misto, né? O que é um texto misto? É um texto que vai trabalhar com dois códigos, né? O verbal, o texto propriamente dito, né? O verbal, e o não verbal, que são as imagens, né? São as imagens, verbal e não verbal. E que gênero textual é esse? Que gênero é esse? É uma charge, é um quadrinho só, né? Vamos analisar então, que é uma questão da Copérv, né? E a gente sabe que a banca gosta de colocar textos mistos. O título da charge é As Galinhas Filosóficas, tá? Esse aqui é o título, né? As Galinhas Filosóficas. Então vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos, vamos analisar o conteúdo verbal. Sequestraram o meu filho. Essa galinha aqui, né? Sequestraram o meu filho. E para mostrar que falam sério, mandaram uma asinha dele. Aí aqui está a asinha, né? Na carta do sequestrador. O que mais que a gente tem que analisar? Onde que eles estão? Qual é o local que eles estão? Se eles estão fazendo uma queixa, uma denúncia, enfim, né? Reportando
um sequestro, eles estão provavelmente numa delegacia, né? E com quem que eles estão falando? Com quem que eles estão falando? Provavelmente com um delegado, um oficial, né? Provavelmente com um delegado, né? E aí a gente tem que observar também todas as expressões, tudo que a imagem pode nos fornecer, né? Aqui nós temos duas galinhas, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Tá, provavelmente aqui é um galo e aqui é uma galinha, provavelmente, né? Mas olha só, essa galinha está chorando e essa outra aqui não está, né? Então vamos lá, tudo isso tem que ser analisado, tá? Seguindo. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Observar todos os elementos visuais, né? Caracterizadores e portadores de sentido. Claro que tem algumas coisas que não vão trazer sentido, mas outras vão. Vamos lá. Aqui, ó, o delegado é homem, então provavelmente deve ser, esse aqui deve ser o galo, né? E ali a galinha. Mas vamos lá. Em relação ao texto, assinale a afirmativa correta. O texto é uma narrativa de aventura e apresenta os elementos característicos desse gênero textual. Isso aqui o que é? Que gênero é esse? Ele é uma charge, né? Apresenta uma narrativa de certa forma sim, mas não de aventura, né? Não de aventura. Para ser narrativa de aventura, o que nós temos que ter? Um herói. Né? Nas narrativas de aventura tem que ter herói, tipo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, então não se trata de uma narrativa de aventura. O humor do texto reside na representação das galinhas chorando e reclamando da atual situação do país. De repente pode ser uma crítica ao que está acontecendo no Brasil em relação a sequestro, né? Mas as galinhas estão chorando, ó. Se vocês observarem, só essa galinha está chorando, essa outra aqui não está chorando. Não está chorando. As galinhas são, deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui. Apenas uma chora. As galinhas são representadas em situações cotidianas pelas quais esses animais costumam passar? Não, os animais não passam por sequestro, né? É uma inferência equivocada. Os animais são abatidos, né, para servir de alimentação para os humanos. Não é o caso aqui. A asinha foi usada na tira porque é parte da galinha que os boêmios mais gostam de saborear. Esse tipo aqui de questão é aquela nada a ver. Não tem nada a ver, não faz nenhuma referência a bar, à alimentação, à vida boêmia, não tem nada a ver com nada. Então é um elemento completamente desconexo. O texto explora uma situação recorrente nos dias atuais, que é o sequestro e o envio de provas para confirmá-lo. Provavelmente essa charge apareceu numa época em que estava acontecendo muito sequestro, né? E realmente esse é o gabarito da questão. Questão bem bacana, uma questão bem inteligente, né? Sobre um conteúdo. Próximo texto, vamos para um texto. O que é mobilidade urbana? Bom, aqui nós temos um texto, qual é a fonte dele? Vamos olhar a fonte do texto. Ó, eu já até botei destacada, que é o Greenpeace, que é uma organização, né, que cuida de questões ambientais, né? Greenpeace. Então, o que esse Greenpeace escreveu? Vamos lá. O que é mobilidade urbana? É uma pergunta, né? Está aqui, ó. O que é mobilidade urbana? Essa pergunta, na realidade, não é uma pergunta verdadeira, né? A gente chama de pergunta retórica. Para que serve uma pergunta retórica? Para auxiliar, para prender o leitor, é óbvio, para prender o leitor, né? E auxiliar a condução das argumentações, dos argumentos apresentados. Então, é uma estratégia textual também, né? É uma pergunta retórica. Vamos lá. A mobilidade urbana é o deslocamento das pessoas e bens na cidade, utilizando para isso diferentes meios.
vias e toda a infraestrutura urbana. Uma cidade com boa mobilidade urbana é a que proporciona às pessoas deslocamentos seguros, confortáveis, em tempo razoável, por modos que atendam a esses critérios e sejam bons para a sociedade e para o meio ambiente. Essa é a definição de mobilidade urbana segundo o Greenpeace. Vamos à pergunta. Em relação ao texto, considere as seguintes afirmativas. Uma cidade com boa mobilidade urbana possui diferentes meios, vias e infraestrutura urbana para os deslocamentos. Podemos fazer essa inferência? Sim, né, pessoal? Se a gente voltar ao texto, ó, o que ele falou? Meios, vias, infraestrutura e deslocamento. Vamos ver aqui, ó. Deslocamento, modos, meios, né? E para o meio ambiente, né? Então, perfeito, né? E boa estrutura de deslocamento, perfeito. Só não falou meio ambiente aqui, não fez referência ao meio ambiente. Legal, continuando. Então, o primeiro item é verdadeiro. O texto é informativo e possui linguagem conotativa e figurada. Vamos analisar. Sempre a gente tem que quebrar isso em duas partes, né? O texto é informativo? É um texto informativo. É uma notícia, né, publicada nesse site do Greenpeace e o objetivo dela é informar a população do que é mobilidade urbana. Então, o texto é realmente informativo. Ele é informativo. Agora, possui linguagem conotativa e figurada? Não, né, gente? Não tem nenhuma linguagem conotativa. A linguagem não é conotativa. Pelo contrário, ela é o quê? Ela é denotativa. Lembra do dedo? Eu posso tocar as coisas com o dedo. Então, o denotativo tem sentido objetivo, concreto, literal. Já o conotativo, por oposição, é o sentido metafórico, figurativo, né? Então, a segunda parte está errada, o que invalida a questão. No texto, o item da questão. No texto, a palavra mobilidade, remete à capacidade ou facilidade de se mover. Sim, mobilidade é a capacidade e a facilidade de se mover, né? Essa é a definição de mobilidade. Deixa eu ver, capacidade e facilidade, exatamente. Então, perfeito, apenas a 2 e a 3 estão corretas. Aqui mostrando a diferença entre conotação e denotação. Lembrando que a conotação é o plano metafórico, figurativo, né? Já a denotação é o plano referencial, a banca também pode botar, ó, o plano referencial tem uma referência denotativa, denotação. Ó, sentido, a denotação sentido objetivo, a conotação sentido figurado. E aqui eu coloquei os exemplos, né? Vale lembrar, pessoal, que a conotação, ela é usada principalmente no plano ficcional. Ficcional, né? Ficção. Na ficção. Mas só na ficção, no plano ficcional? Não. O jornalismo usa muita conotação. Muita. Até nas nossas aulas eu usei exemplos tirados do jornalismo, né? Então, por exemplo, os candidatos trocaram farpas. Trocar farpas é uma conotação, né? Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Então, quer dizer que vai ter muitos desdobramentos. Então, é sentido figurativo, não só ficção, né? Mas também, né? Aqui eu coloquei os 3 exemplos, né? E aí, agora, aqui eu tenho mais informações sobre esses 2 planos da linguagem, né? Só um pouquinho. Por exemplo, quando eu uso no sentido, a comunicação, as palavras no sentido conotativo, metafórico, né? A significação é criada pelo contexto, ela é ampla, né? A linguagem expressa é rica em sentidos e é uma linguagem, ó, subjetiva. Já no plano denotativo, a linguagem é feita no sentido objetivo.
A linguagem é exata, precisa. Lembre-se que nas redações oficiais, na redação oficial, a linguagem tem que ser denotativa. Eu não posso dar margem para dupla interpretação. E a significação deve ser restrita. É só para aquilo, ela é restrita àquilo, né? Então, no sentido denotativo, é o sentido também primitivo, pode ser que a banca coloque, sentido primitivo, sentido original, sentido literal, sentido próprio. Então, tudo isso aqui é o sentido denotativo, né? Tranquilo, ninguém vai errar esse tipo de questão, né? Mais um textinho, Otto Lara Rezende, Vista Cansada. Olha só aqui, vamos observar aqui. Aqui, Bom Dia para Nascer, que é o nome do livro, provavelmente. Não. O livro está aqui, desculpa. Crônicas publicadas na Folha de São Paulo. Então, isso aqui é uma crônica. Que gênero é esse? Então, a gente já vai ver, vamos entrar em contato com uma crônica. Isso aqui é um gênero textual, né? Gênero. Lembra-se o que é uma crônica? É uma narrativa breve, relacionada à vida cotidiana, com a linguagem informal, trabalha com a questão do humor, né? E assim vai. Vamos seguir. Eu tenho que ler, né? Agora, vamos lá. O nome do cronista é Otto Lara Rezende, muito bom, tá? Além do Luiz Fernando Veríssimo, eu gosto também do Otto Lara Rezende. Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira o que Hemingway tem acabado como acabou. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Gênero crônica, né? Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo menos hall do prédio de seu escritório. Lá estava sempre pontualíssimo o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como ele era, a sua cara, sua voz, como se vestia, não fazia a mínima ideia. Em 32 anos nunca ouviu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos, e vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. E por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Então, perceberam o que é uma crônica? É uma reflexão sobre um aspecto da vida, que é o fato de as pessoas não perceberem coisas importantes no dia a dia pelo fato de aquilo virar uma rotina, um modo muito repetitivo de ser, de fazer as coisas, né? Então, vamos analisar o texto. Assinale a alternativa correta. O que nos é familiar não desperta curiosidade.
não esvazia o campo visual de nossa rotina e nem se gasta no dia a dia. Bom, pessoal, deixa eu botar aqui já, apareceu ali, né? Não esvazia o campo visual, pelo contrário, esvazia o campo visual, né? Aí aqui tem uma contradição. Vamos ver a alternativa B. Para Hemingway, ver é fácil, é preciso não banalizar o olhar e ver tudo como se fosse pela primeira vez. Era isso que o Hemingway dizia. Se a gente comparar com os argumentos textuais, a gente vai ver que não é assim. O hábito exercita o olhar, baixa a voltagem e ajuda a perceber todos os detalhes do que vimos? Não. O hábito, pelo contrário, a situação habitual faz com que a gente não veja detalhes importantes do dia a dia, como, por exemplo, o personagem que era funcionário de um órgão e sempre cumprimentava por, parece, 32 anos, o porteiro, mas não o reconhecia, só foi reconhecê-lo, né, só foi perceber quando ele morreu. Uma criança vê o que o adulto não vê, porque tem os olhos opacos. A criança tem os olhos opacos e desgastados pelas vivências? Não. Quem tem os olhos opacos e desgastados pelas vivências são os adultos, né? E não as crianças. O poeta tem a capacidade de ver pela primeira vez o que ninguém vê, pois ele tem um certo modo de ver. Sim, é o eu lírico, né? É a visão do poeta, é uma visão subjetiva a respeito do mundo. Uma questãozinha um pouquinho mais difícil que exigiria, ou até talvez uma releitura do texto, né? Mas vamos lá, continuando. Em relação às expressões negritadas no texto, considere as seguintes afirmativas. O termo pontualíssimo é um superlativo absoluto sintético do adjetivo pontual e significa muito pontual. Sim, correto, né? Está bem perfeita a definição do superlativo absoluto sintético, né? Fácil, facílimo. Fácil é um adjetivo, né? Facílimo é um superlativo absoluto sintético do adjetivo, no caso facílimo, fácil, né? Aqui é pontual, pontualíssimo. E significa muito pontual. O facílimo também significa muito fácil. A conjunção mas, no terceiro parágrafo, introduz uma ideia de adição à ideia do período anterior. Deixa eu ver se eu botei aqui. Onde é que está? Teria que mostrar no texto, né? Sim. Introduz uma ideia de adição. A ideia, não. A adição seria e nem. Mas acontece, o mais, porém, quais são as adversativas, né? Mais, porém, todavia, contudo, no entanto, nem tanto. O mais tem que tomar cuidado. O mais, ele também pode ser usado no sentido de adição. Eu já vou mostrar aqui para vocês num outro slide. Mas no texto, ele foi o mais foi usado no sentido adversativo, no sentido normal, habitual, né? E não no sentido de exceção. Mas já vou apresentar o mais para vocês daqui a pouquinho. Só que não quero sair da ordem do slide. A expressão as pampas pode ser substituída por muito, sem alterar o sentido. Sim, as pampas é muito, né? As pampas é muito. Então, estão corretas a 1 e a 3. Aqui, ó, vou mostrar as aditivas, quer ver? As conjunções aditivas. Geralmente é o e e o nem, né? Onde é que está? O e, aqui, o e e o nem são as aditivas clássicas, aquelas que aparecem muito, têm muito destaque. Mas cuidado, quando eu uso essas aditivas correlativas, como eu falei há pouco, ó, não só, mas também, não só, como também, elas são aditivas correlativas. Como eu falei do exemplo da menina que não só joga futebol, como também joga golfe, no caso, né? Então, ela joga futebol e pratica golfe. Vamos lá. Só que cuidado, pessoal, que as aditivas, né? Aditivas. Os alunos estudaram e fizeram uma boa prova. Esse aqui, ele é aditivo e tem valor aditivo. É aditivo e tem valor aditivo.
Pedro tanto fala como escreve em inglês. Aqui esse como, ele é aditivo. Ela fala e escreve em inglês. Pula que pula, ó. Esse que aqui também tem valor aditivo. Ó. Pula que pula, corre que corre. O que vai ser aditivo geralmente quando repete um verbo. Pula que pula, corre que corre, né? Ele é aditivo. Ela pula e pula, ela corre e corre. Aqui também, ó. Aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Cuidado com isso aqui, cuidado, porque todo aluno, quando aparece o mas, vai direto para a adversativa. Mas aqui não. Chico Buarque, ó, não só canta, mas também compõe muito bem. Ó. Não só, mas também. Ó. Então, como é que é isso aqui? Como é que fica? Chico Buarque canta e compõe muito bem. Então, aqui é aditivo, tá? Só que o aditivo, a gente chama de aditivo correlativo. Correlativo. Por quê? Porque está sempre aos pares, né? Tem que ter uma correlação. Agora, o que eu quero dizer é que vocês tomem muito cuidado, por isso que eu botei esse asteriscão aqui, ó. Ana era uma aluna estudiosa, mas principalmente esperta. Cuidado. Estudiosa quebra uma expectativa de uma pessoa esperta? Não. Uma pessoa estudiosa, geralmente, é uma pessoa esperta. Tem uma correlação também, né? Então, esse mais aqui, pessoal, cuidado. Ele é adversativo, mas ele tem, ó, valor semântico, pode aparecer assim na prova, tá? Semântico, valor semântico aditivo. Como é que ficaria? Ana era uma aluna estudiosa e esperta. E esperta. Então, cuidado. Não vão correndo direto para achar que esse mais aqui, ó, ele é adversativo. Na realidade, ele é adversativo, né? Mas o valor semântico dele, o valor é aditivo. O valor dele é aditivo. Cuidado com isso. Aqui é uma questão de verbo, né? É questão de concordância para ver se é singular, plural. Existe ou existirão ou existem, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, a primeira já vou botar. Ó. Existe brinquedo para menina e para menino? Ó, também é uma pergunta retórica, uma pergunta textual, né? Aqui, ó. Existe brinquedo para menina e para menino? Existe, né? Existirão poderia ser... Não, existirá, né? Mas não. Existe é o nosso correto, né? Existe é o nosso correto. Existirão não pode ser no futuro. Seria existirá, né? Então, e existem também não porque está no singular. Existe brinquedo para menina e para menino? Cansada de ver as meninas se divertindo com bonecas e xícaras, Deb Sterling, uma engenheira formada em Stanford, decidiu criar sua própria linha de brinquedos para garotas. Decidiram não, porque é uma pessoa só, né? Decidiria, poderia até ser, mas daí não dá. Poderia ser também, né? Mas vamos lá. Em lugar de bonecas, criou livros interativos, blocos e ferramentas de construção. Tudo animado pela personagem Goldie, uma pequena inventora. O objetivo, segundo Debbie, é estimular a imaginação das garotas e mostrar que, se quiserem, se as garotas quiserem, elas podem ser engenheiras e inventoras também. Não é uma questão muito difícil, né? Talvez dê um tempinho para a gente perceber quais que a gente poderia anular aí, porque não daria sequência lógica, né? E também daria problema de concordância verbal. Então, existe, decidiu, criou, quiserem, pode. Cuidado com o verbo haver e o verbo existir. Eu sempre falo isso nas aulas. Se aparecer na prova, pessoal, o verbo haver e existir, fiquem ligados. Por quê? Lembra que o verbo haver, quando ele significa existir,
Ele é o quê? Ele é, impessoal. Ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Então, oração sem sujeito, né? Mas o verbo haver é um verbo transitivo direto. E todo VTD tem um OD. O que que há? Então, muitos problemas de gestão pública é o objeto direto do verbo haver, que é um verbo impessoal e, portanto, essa aqui é uma oração sem sujeito. Não há sujeito aqui. Agora, o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir? O verbo haver pode ser? Pode, posso. Só que cuidado. O verbo existir, ele não é um VTD. Ele é um verbo intransitivo. Eu não posso existir nada. Alguma coisa existe. Então, repetindo, eu gosto de enfatizar isso aqui, a gente perde um pouquinho de tempo, mas isso aqui é essencial na hora da prova. Só que, se ele é um verbo intransitivo, ele tem sujeito. E onde é que está o sujeito do verbo existir? Ele é posposto, ele está depois do verbo. Então, onde é que está o sujeito aqui? Muitos problemas de gestão pública existem, por isso que está no plural. Né? Por isso que está aqui no plural, existem. Por isso que está no plural. Agora, se eu resolver substituir haver ou existir por uma locução verbal, deve haver ou é devem haver? Deve haver também, deve haver muito. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo auxiliar, né? E aqui o principal, né? Que é o haver, que é o principal. Tá. A impessoalidade do verbo haver, ela vai para o auxiliar. Então fica, deve haver. Já no segundo caso, a pessoalidade, o existir, ele é pessoal, ele tem sujeito. A pessoalidade do verbo existir vai para o seu auxiliar. Então, devem existir muitos problemas de gestão pública. Fácil agora, né? Atenção, o verbo haver, ele pode ser pessoal também. Professor, como assim? Como é que ele pode ser pessoal? Claro, vocês hão, olha aqui, onde é que está minha canetinha? Voltou aqui, Vocês hão de passar no concurso, Eu, ei, tu, has, ele, há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Então, vocês hão de passar no concurso. Qual é o sujeito? Vocês, ele é pessoal, ele tem sujeito. Eu hei de conhecer a Ásia. Sujeito eu, ei, tu, has, ele, há. Eles haviam lido a apostila. Eles, sujeito eles, Eles haviam lido, pretérito mais que perfeito, né? A apostila. Então, cuidado com isso. Não é sempre que o verbo haver vai ser impessoal. Ele pode ser pessoal, aqui ele vai ter sujeito, né? Outra coisa importante também, que a gente deve levar para o dia da prova. Ocorreram reduções drásticas no orçamento público. Muitos podem pensar que isso aqui, colocar assim a pergunta, deixa eu ver se eu botei ali. Não botei a pergunta. Poderiam botar a perguntinha, o que ocorreram? E achar que reduções drásticas sejam, né, o objeto direto. Não é objeto direto, porque eu não posso ocorrer nada. Eu posso comprar um computador, mas eu não posso ocorrer nada, portanto não é um VTD. É um verbo intransitivo. Alguma coisa ocorre. O que ocorre? Reduções drásticas no orçamento público, as reduções, onde é que está aqui? As reduções, as reduções sujeito, as reduções, porque está no plural, concordância verbal, sujeito plural, verbo plural. Reduções ocorreram. Reduções drásticas ocorreram. Plural, por causa das reduções. Né? Então é bom botar na ordem direta. Aqui está na ordem inversa. O que é a ordem inversa? Quando o sujeito vem depois do verbo. E quando é a ordem direta? Quando o verbo vem antes do sujeito. Em alguns casos tem outras possibilidades. Né? Na semana passada, esquece que tem uma vírgula. O que é na semana passada? Adjunto adverbial de tempo, em um ADVB, adjunto adverbial de tempo. Aqui que começa efetivamente a oração.
Surgiram inúmeros problemas de inadimplência. Eu posso surgir alguma coisa? Não. Mas ele é um verbo intransitivo, né? Mas alguma coisa surge. Então, inúmeros, sujeito plural, ó, inúmeros problemas surgiram. E todos já sabem que existem muitas edições. Existem, mesma coisa, né? Existem, tal. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Olha só, se aparecer os verbos ocorrer, surgir e existir, coloca o pisca-alerta ligado, que ali pode ter pegadinha nesse sentido, tá? Pode ter pegadinha. E quando a frase tiver muito... aconteceram muitas dificuldades durante o estudo. A mesma coisa, ó. Muitas dificuldades aconteceram durante o estudo. O que é importante fazer aqui, pessoal? O que é importante fazer? Colocar na ordem direta. Joga o sujeito para o início, né? O sujeito inicia a oração. Então, o sujeito aqui, ó, muitas dificuldades aconteceram, plural. Durante o estudo, a adjunto adverbial, né? De tempo, porque foi o momento em que ele estava estudando, né? Então, cuidado para não errar isso aqui. E, para finalizar, só para a gente fazer uma revisãozinha, né? Os verbos, eles podem estar nas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Primeira conjugação, cantar. Segunda, correr. Terceira, partir. As conjugações. No gerúndio, cantando, correndo e partindo. A ação, ó, o gerúndio mostra uma ação, alguma coisa acontecendo, né? E o particípio, cantado, corrido e partido. Aqui no caso do particípio, então é uma ação já realizada, né? Já realizada. E aí, se aparecer orações reduzidas, como eu já vi em outras provas, cuidado. A oração ela pode estar reduzida ou desenvolvida. Desenvolvida é quando ela tem sujeito e conector. Quando elas são reduzidas, não tem sujeito e nem conector. Olha só aqui. Infinitivo, usando o infinitivo, né? Pedro viu uma aluna, ó, correr no parque. Correr, segunda conjugação, infinitivo, né? Ir, segunda conjugação. Então, aqui é uma oração reduzida, reduzida de infinitivo. Então, é uma oração reduzida de infinitivo. Como é que eu desenvolvo isso? Eu coloco um conector, né? Aqui vai ser pronome relativo. Pedro viu uma aluna que corria no parque. Então, aqui eu tenho o que. Então, é um conector, né? Conectivo, que vai ser um pronome relativo. Ela corria, eu corria, tu corrias, ele corria. Então, ela está na terceira pessoa aqui, ó, o verbo. A aluna, ó, terceira pessoa, né, do singular. Então, aí eu desenvolvi a oração. O mesmo acontece no segundo exemplo. Pedro viu uma aluna correndo no parque. Ó, uma aluna que corria no parque, é a mesma coisa. Só que aqui é uma oração subordinada. Aqui ela é reduzida, ela também é reduzida, né? Mas de que? Ela é reduzida de gerúndio. Porque está nessa forma nominal do verbo, gerúndio, né? Gerúndio. Aqui é desenvolvida uma aluna que, ó, que, pronome relativo, e aqui o verbo está conjugado na terceira pessoa. Ela corria. E por último, pode ser uma oração reduzida, né? Estou falando de oração reduzida, de particípio. As questões resolvidas pelo aluno estavam no caderno. Então, as questões, ó, que o aluno resolveu, que também, pronome relativo, o aluno é o sujeito e resolveu, a terceira pessoa, ele, né? Terceira pessoa de singular, o aluno resolveu. Lembrando que todas essas orações aqui, ó, se a gente for classificar, ó, elas vão ser a classificação completa. São orações
Elas são subordinadas porque elas dependem da outra, é um pedaço da outra, não é coordenativa, é subordinativa. Elas são adjetivas porque o conector é um pronome relativo. Nenhuma delas tem vírgula, então elas são restritivas, oração subordinada adjetiva restritivas, porque é mais de uma, todas são, né? E elas são o quê, ó? Reduzidas, daí cada uma no seu quadrado, né? Reduzida, essa daqui de infinitivo, essa daqui reduzida de gerúndio e essa aqui reduzida de particípio. Certinho, pessoal? Então aqui a gente finaliza a nossa última aula, né, de revisão com resolução de questões da banca Cooperv e UFSC. A gente conseguiu trabalhar com muito conteúdo. Eu acredito que a banca vai explorar essas informações na prova de vocês. Lembrando, muito cuidado com as questões de interpretação, porque ela tem uma maneira de provocar um erro ali. O aluno tem que fazer uma leitura muito atenta. Olha ali, por exemplo, na charge das galinhas. Só uma galinha estava chorando. Então, são detalhes que numa pressão de concurso, com o tempo correndo, o aluno acaba não percebendo, mas vale a pena dar uma olhada, analisem todos os componentes, né, para conseguir acertar essa questão. Não esqueçam do verbo haver existir, tem grande probabilidade de cair, porque é um campo minado ali, né, para os organizadores, né, os examinadores formularem questões. E é isso, pessoal. Cuidado com os gêneros textuais, a crônica é um gênero muito usado também, porque ela cabe numa prova, é um texto curto, é um texto que pode ser colocado inteiro numa prova. Se tiverem um tempinho, dá uma olhadinha lá nas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, são muito inteligentes, muito legais. Já pensou se cai uma dessas na prova? Vamos lá então. Certinho, pessoal? Então, ó, bom estudo, boa preparação para esse final do período, né? E estou esperando o resultado de vocês lá na lista dos classificados. Certinho? Até logo então, muito obrigado.